Aleluia! Glória a Deus! Igreja de Jesus, vivendo o Evangelho, triunfando nessa terra, reinando em vida. Amém? Aleluia! Pega a tua Bíblia aí comigo. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Primeira Timóteo 2. Quem achou, diz achei. Amém. A palavra do Senhor diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, diga súplicas, orações, diga orações, intercessões, diga intercessões, e ações de graças, diga ações de graças, em favor de todos os homens. Amém. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos, diga todos, aleluia, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Feche os teus olhos. Papai, eis aí a tua palavra. Ela em si mesma é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso, Senhor, vem com a tua palavra nessa noite, Senhor, sondando, prescrutando, Senhor, o mais profundo e íntimo do nosso ser. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ao coração da tua amada igreja, da tua amada noiva, Senhor, transformando as nossas vidas. Senhor, que cause, Senhor, uma transformação e uma revolução dentro de nós. Que todo pensamento seja trazido cativo à obediência de Cristo Jesus, Pai. E que toda altivez que se levante contra o Senhor caia por terra agora em nome de Jesus. Papai, unge os nossos corações, derrama sobre mim e a tua amada igreja, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos compreender as tuas verdades eternas aqui descritas nessa noite. Em o nome de Jesus é o que nós oramos. Quem crê diz amém. Aleluia. É interessante algo que tem ocorrido e que o Senhor tem feito particularmente ou pessoalmente na minha vida. Muitas vezes isso tem ocorrido, eu até comentei aqui com os irmãos do culto de sexta-feira, que uma cristocidência ou jesuscidência, se nós podemos assim chamar, que muitas vezes eu prego alguma coisa, alguma palavra no culto de sexta-feira, e acaba que o pastor Rodinei ou prega isso, algo parecido, ou a mesma coisa praticamente no domingo, ou no próximo culto de quarta, e a gente nunca vê o esboço um do outro, ou coisa parecida. E antes da semana passada, e já vem umas 3 sexta-feiras que eu tenho pregado a respeito do livro de Efésios, e Deus está falando tanto comigo nesse livro que eu cheguei a soltar a página da minha Bíblia. E aí o pastor veio e propôs esse desafio da igreja ler o livro de Efésios. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: há um só Deus
e um só Espírito, que opera tudo em todos. Fala para ele assim, ó, Ele está em mim, e Ele está em você, e Ele vai falar conosco essa noite. Amém? Você crê nisso? Dá um glória para Jesus aí, igreja. Pega a tua Bíblia aí, levanta ela para cima, bem alto, e diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Querido, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As palavras do Senhor não caem por terra, a palavra do Senhor não volta vazia, pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias, que Ele mesmo vela pela sua palavra para a cumprir em nossas vidas. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa, falando Ele tem que acontecer, meu irmão. Céus e terra tem que se mover, o universo tem que se virar, mas quando o Senhor declara, quando o Senhor decreta uma palavra a respeito de nós, a respeito da sua igreja, tem que acontecer. E deixa eu dizer o que o Senhor já declarou e já decretou sobre a sua vida. Ele disse que você é mais que vencedor. Ele disse que você pode todas as coisas nele mesmo que te fortalece. Ele é contigo, Ele é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem trechos das Escrituras, existem partes da palavra de Deus, que pelo simples fato de nós lermos e meditarmos com um pouco mais de atenção, essas partes da Bíblia são tão poderosas, tão magníficas, que dispensam qualquer pregador ou qualquer pregação. E lá nos primeiros tempos da igreja, na igreja de Atos, nós vemos Lucas, que foi o autor desse livro, falar a respeito dos bereanos. Quem já ouviu falar dos bereanos aqui? Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, irmão, lê Bíblia, crente. Jesus, os bereanos, isso não é de comer puro nem de passar no pão, viu gente? Bereanos era o povo de Bereia. Tudo que os apóstolos pregavam, os bereanos iam conferir nas Escrituras. Mas é Paulo que está pregando, meu irmão, não interessa, deixa eu ver se ele está falando, certo aqui com as Escrituras. Mas é Pedro que está dizendo, não interessa, essa é a fonte de autoridade, a palavra de Deus é a fonte de autoridade. Sabe, o Senhor quer levantar nesses dias uma geração tão apaixonada pela sua palavra, tão apaixonada pelas Escrituras, que não seja levada como qualquer menino, por qualquer vento de doutrina, meu irmão. Ei, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, vamos viver o Evangelho? A palavra do Senhor começa dizendo aqui, ó, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Como anda a sua vida de oração, meu irmão? Como anda o nosso altar de oração? Não é só oração que fazemos aqui quando viemos para a casa do Senhor, quando oramos aqui pelos pedidos, quando oramos pela nossa cidade. Como tem sido a sua vida de oração lá na sua casa? Como tem sido o nosso altar secreto? Jesus, no Sermão do Monte, ao conversar, ao falar com aquelas pessoas e com seus discípulos, disse assim, ó, olha, não sejam como os hipócritas, não sejam como os fariseus, que vão para as praças e esquinas orar e tocam trombeta diante de si, para serem vistos dos homens, mas você
entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai para o altar de oração, vai para o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Meu irmão, você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui? Você quer ser abençoado? Todo mundo quer, eu quero. Mas deixa eu dizer uma coisa, se tem uma coisa que Deus não pode, você quer saber o que Deus não pode? Pergunta para mim, o que Deus não pode, pastor? Deus não pode ir contra a própria palavra. Se existe uma coisa que o Senhor não faz, se existe uma coisa que o Senhor, nosso Deus, não pode, é ir contra a sua própria palavra. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em secreto, e assim ele te recompensará. Mas nós temos vivido tão atarefados, andando agitados de um lado para outro. Temos orado aqui pela cidade. A bandeira chega até nós aí no nosso banco, cada um de nós coloca ela sobre o peito e começa a orar. Isso é bíblico, mas como que tem sido o nosso altar de oração? Como que tem sido o secreto? Uma geração apaixonada pela palavra de Deus, é uma geração que examina as Escrituras, e nas Escrituras encontra o padrão de vida que ela deve ter todos os dias. O Senhor disse para Josué, Josué, olha, tenha cuidado em seguir tudo que está no livro dessa lei. Não te desvie do livro dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Faça tudo o que nele estiver escrito. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, o Senhor vai falar assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus levaram isso tão a sério, que eles faziam... como é que é o nome daquele? Talide, né? Talide. Eles faziam caixinhas com trechos da palavra de Deus e atavam na testa. Não entenderam nada. Assim como talvez a igreja do Senhor nos nossos dias não está entendendo nada. Meu irmão, não adianta você pegar a sua Bíblia e vir toda santa quarta-feira com ela debaixo do braço. Não adianta você pegar a sua Bíblia e vir todo santo domingo com ele debaixo do braço, cumprindo uma religião, ou um ato, um rito, alguma coisa, se a palavra não tiver no nosso coração. Inculca ela aos teus filhos. Não deixemos que a televisão ou qualquer outra coisa roube da nossa família um tempo que é do Senhor. Olha, fazei por todos os homens súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. É tão interessante aqui. E agora eu vou trazer um ensinamento. Que a gente costuma pegar, assim, a questão da oração na palavra de Deus, e nós fazemos um grande pacotão, jogamos dentro de intercessão e falamos assim, intercessão, é ou não é? Mas a palavra de Deus está falando aqui, súplica, orações, intercessões, ações de graça. Se nós prestássemos um pouco mais de atenção na palavra do Senhor. Está aqui, gente. Está aqui. Romanos capítulo 8 vai nos dizer que o Espírito Santo intercede por nós quem? Aqueles que foram salvos, eu e você, aqueles que receberam Jesus Cristo no seu coração, e Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Porque nós mesmos não sabemos orar como convém, então Ele nos assiste em nossas fraquezas. Oração intercessória, meus irmãos, meu querido irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, deixa eu te ensinar. Fala assim, ó, intercessão é a oração que evita juízo. Você intercede por alguém, interceder por alguém é se colocar diante de uma pessoa e de alguém maior que está prestes a puni-la. O pastor falou aqui, capítulo 5 de Romanos, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Se você seguir nesse capítulo todo do livro de Romanos, você vai ver que a palavra do Senhor nos considerava, antes de Jesus entrar em nossas vidas, inimigos de Deus. Ou seja, todo aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquela pessoa que ainda não entregou o coração para Jesus, ela está vivendo, infelizmente, em inimizade. E sabe qual é o meu e o seu dever? Levar reconciliação para ela. Então, quando intercedemos, nós intercedemos apenas por aqueles que não são crentes. Dizendo, Senhor, tem misericórdia daquela vida, não leve em conta os pecados, Senhor, não derrama juízo, Senhor, tem misericórdia, envia pessoas para falarem com ela do teu amor, abre os olhos dela, revela a cruz do Senhor. Essa é a oração da intercessão. Nós não intercedemos por irmãos em Cristo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, por você eu suplico, meu irmão. Sabe por quê? A pessoa que está do seu lado aí, esse crente feliz, alegre, cheiroso, dá um sorrisão aí para ele de crente, cheio de dente aí. Esse crente, esse seu amigo que está aí do seu lado, ele tem um intercessor que intercede por ele sobremaneira, 24 horas por dia, com gemidos inexprimíveis. Nós não precisamos fazer esse trabalho. O Espírito Santo de Deus já se encarrega disso. Por isso nós suplicamos pela vida do irmão. Pedimos bênção. Pedimos que portas se abram. Ações de graças por todos os homens. Tendo certeza que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, como nos diz a primeira carta do apóstolo João, nos é concedido. E a palavra do Senhor segue aqui, versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós temos orado aqui culto após culto pela nossa cidade. O pastor entrega aí na mão de cada um de nós a bandeira. Isso não é simplesmente porque o pastor Rodinei cismou que nós temos que pegar essa bandeirinha e orar. Primeiramente porque o Senhor colocou isso no coração dele, mas segundo o que já estava na sua palavra. Nós devemos orar por todos os reis e aqueles que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que tenhamos vida mansa em toda piedade e respeito. Quantas vezes você já viu pessoas, e talvez quantas vezes você mesmo já fez parte disso, levantando a voz e fazendo grandes discursos, ou reclamando e falando mal do governo e dos políticos, e sentando o sarrafo nesse pessoal todo? Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. A palavra do Senhor nos diz aqui, olha, a igreja deve orar por aqueles que se acham investidos de autoridade. Paremos de nos preocupar, meus amados irmãos, com aquilo que a palavra pouco fala. Paremos de tentar viver coisas que a palavra do Senhor não está dizendo para vivermos, e nos preocupemos realmente com aquilo que importa, viver o Evangelho, seguir os princípios da palavra do Senhor, dar testemunho, ser carta viva.
Quando o camarada começar a falar mal da Dilma no seu lado, fala assim: ô meu amigo, vamos torcer para que dê certo, vamos orar para ela em nome de Jesus, para que ela tenha sabedoria de governar essa nação. Talvez o cara vai te olhar e vai te achar esquisito, mas você vai estar pregando para ele ali. Quando começar a falar mal da Maria do Carmo, fala assim: ô meu irmão, deixa eu te falar um negócio, vamos orar por essa mulher, que ela tenha sabedoria de como lidar e como proceder e como dirigir bem Betim, para que nossa Betim fique cada dia melhor. É Bíblia, meu irmão, não sou eu que estou dizendo. Vamos viver evangelho, igreja. Queremos ter vida mansa, queremos ter vida com respeito, em toda piedade, mas estamos acusando, apontando os dedos e não dobramos o joelho pelas nossas autoridades. E o pior é quando isso começa a chegar para os líderes da nossa igreja. Não, mas isso não acontece não. Acontece não, né, pastor? Toda autoridade, diga isso, toda autoridade, meu irmão, é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Eli estava fazendo vista grossa em cima do pecado dos seus filhos. A família de Eli estava toda errada diante de Deus. Deus estava irado e já tinha dito que exterminaria com a descendência de Eli de sobre a face da terra. Ele não estava vivendo o que era reto, o que era correto, mas quando Ana estava lá, atribulada de espírito, orando ao Senhor e pedindo e clamando por um filho, e aquele homem pensou que ela estava bêbada, talvez Ana pudesse olhar para ela, se fôssemos um de nós, nos dias de hoje, e dizer assim: que isso? Se esse cara aí fosse um pastor mesmo, fosse sacerdote, ele ia ter discernimento, ele ia ter sabedoria, ele ia ver que eu sou mulher angustiada de espírito, que eu não estou bêbada, coisa nenhuma. Talvez ela ia olhar para ele e falar assim: escuta aqui, o que você está pensando? Eu estou aqui orando, me deixa orar. Isso não é homem de Deus, não. Pelo contrário, Ana olhou para aquele homem e disse assim: meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Meu espírito está angustiado. E aquele homem, mesmo estando com alguns erros diante do Senhor, olhou para aquela mulher e liberou uma palavra. E a palavra do profeta na vida daquela mulher foi honrada. E um ano depois ela trazia Samuel nos braços. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: vamos viver o evangelho, meu irmão? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos, diga todos. Todos, quando fala todos assim, pergunto eu, quando fala todos, isso está se referindo à nação brasileira? Quando fala todos, está falando aos cristãos batistas? Não, então quando fala todos, está falando aos evangélicos, aos protestantes. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo, meu irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desejo do Senhor que todos se salvem. Infelizmente, a nossa igreja, nos dias atuais, tem vivido um evangelho pelas beiradas, tem vivido um evangelho pelas metades. É muito interessante algo aqui, especificamente nesse versículo, quando a palavra de Deus fala assim, que todos os homens sejam salvos. Fala salvação. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, meus irmãos.
Era como se fosse o inglês da época. Era a linguagem universal. Quem sabia grego estava bem. E aí o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando o apóstolo Paulo aqui coloca essa palavra que para nós foi traduzida como salvos ou derivado de salvação, essa é uma palavra grega que é assim, sozo, fala sozo. Sozo, no grego, gente, ele significa salvação, que dá a ideia de salvação de alma, mas ele também significa cura. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, mediante inspiração do Espírito Santo de Deus, que o Senhor deseja que todos os homens, ou seja, que o mundo, eu e você, sejamos salvos, ele também está dizendo que o Senhor deseja que sejamos curados. Levanta a mão de profeta para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, você é curado em nome de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Chega de vivermos um evangelho pela metade, meus irmãos. Deus não veio simplesmente para te salvar, para te levar um dia para o céu. Ele veio para que você tenha uma vida agradável nessa terra, com toda piedade e respeito. Ele veio para que você seja curado. Ele deu seu Filho na cruz para que nós fôssemos curados. Algumas pessoas têm esquecido disso. Esse é um extremo da fé. Outras pessoas têm se apegado somente a isso, e disso tem tirado uma série de deturpações e aberrações teológicas. O que você está falando, pastor? Eu estou falando daquele famoso evangelho da varinha de condão. Venha para a igreja e deixe de ser empregado para ser patrão. Dê o seu dízimo, dê uma moeda e o Senhor te devolverá 10. Misericórdia, pastor, está amarrado. Mas existe outro extremo, querido. Existe crente que está quase franciscano, segundo a teologia de Francisco de Assis. Aquele que a igreja romana chama de São Francisco de Assis. Quanto mais pobre o camarada é, mais espiritual, mais crente ele é. Querido, é desejo do Senhor que nós sejamos abençoados, é desejo do Senhor que nós sejamos prósperos, é desejo do Senhor que você seja curado. Nós devemos viver esse evangelho com equilíbrio, observando a palavra do Senhor e não desviando dessa palavra nem para a direita e nem para a esquerda. É desejo do Senhor que nós entendamos essas verdades eternas e passemos a viver de acordo com elas. Na sexta-feira passada, eu vou compartilhar, vou pedir licença para o irmão Mauro e vou compartilhar aqui de novo. Na sexta-feira eu estava fazendo culto, o irmão pediu para dar o testemunho, o irmão Mauro. Ele veio aqui na frente e disse assim, pastor, quando a gente fez aquele ato profético das estacas, eu comecei a orar. E aí todos os dias eu passava de manhã na frente de um bar que tinha na rua da minha casa, e eu dizia que ia fechar, que não ia ter mais aquela bebida, porque ali era um aglomerado de bagunça, de confusão, de bebida alcoólica, e tinha também uma boca de fumo na minha rua, e eu comecei a decretar a falência daquele negócio. Resumindo, meus irmãos, o bar fechou, e os traficantes devem ter se mudado. Isso é evangelho, meu irmão.
Isso é viver a autoridade. Isso é exercer a autoridade do Senhor que nós temos em Cristo Jesus nessa terra. É hora da igreja do Senhor começar a entender essas verdades e viver de modo digno da palavra do Senhor, de modo digno do chamado do chamado a que o Senhor nos deu. É desejo do Senhor que todos os homens, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: tem doente na sua família? Pergunta para ele aí: está enfermo? Fala assim: você tem cura em nome de Jesus. Não, mas agora fale isso, não simplesmente porque eu disse, fale isso com fé. Levanta a mão para o teu irmão e diga assim, ó: seja curado em nome de Jesus. Você não precisa de um pastor para isso, meu irmão. Você não precisa de um líder. Você é a igreja do Senhor nessa terra. Você é a autoridade de Deus nessa terra. Você deve exercer isso em nome de Jesus. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É tão interessante e é tão gostoso sabermos disso, que o nosso Jesus, ele é mais que abundante. Quem crê nisso? A palavra do Senhor nos diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Faz o seguinte: quem está pedindo diante do Senhor uma bênção aí, quem tem orado por algo diante do Senhor, quem tem gerado algo, pensa então na bênção que você está pedindo. Pensou? Pensou? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que isso que você está pedindo. Não importa o que você pense, não importa o que você deseje, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer na sua vida. Ele quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse assim: se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Isso não é maravilhoso? Você tem a palavra de Deus. Deixe que essas palavras poderosas entrem no seu coração, porque se você tiver esses mandamentos, a palavra do Senhor no seu coração, meu irmão, você será amado do Pai. Não é maravilhoso saber que Deus nos ama? Agora isso já é incrível, mas o versículo continua dizendo: e eu também, Jesus está dizendo, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe o que isso significa, querido? Sabe o que significa manifestar-se? Alguém sair de trás de uma cortina. Manifestar-se significa revelar-se. O Senhor não quer simplesmente que você aceite Jesus, que você frequente uma célula, que você venha todas as semanas para a igreja, que você receba uma oração, faça uma oração aqui e acolá. Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar a cada um de nós, e isso é para mim, isso é para você. Meus irmãos, a era das trevas acabou, a Bíblia está lá na sua casa, para que ela possa chegar ao teu coração. Ele quer se manifestar. Jeremias 33:3, lembra? Quem lembra do telefone do céu? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que... Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quer ficar por dentro? Clama ao Senhor. Mergulha na Bíblia, meu irmão. O desejo do Senhor não é simplesmente que você seja salvo, não é simplesmente que você receba a cura. Aleluia, glória a Deus, eu tinha uma frieira, eu vim para Jesus, a frieira curou. Não é isso, não é só isso.
Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar a sua face a você lá na sua casa. Não só isso, Ele quer tomar posse e ser o Rei, Senhor da sua família. É desejo que todos se salvem e cheguem ao pleno. Diga pleno. Total, é o ápice, gente, é o top de linha, é o ó do Borogodó, é a melhor coisa, ao pleno conhecimento dEle, da verdade. Vocês estão rindo do ó do Borogodó, né? Ô pastor, desculpa, sai. Ao pleno conhecimento de Jesus. Pastor, está falando da verdade. É, realmente. João 8, capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis, e a verdade... Vocês estão bons de Bíblia. E o que diz no versículo 36? Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a verdade estava com Deus e a verdade era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito teria sido. Jesus em nós, Jesus crescendo em nós, Jesus se formando em nós, o caráter de Cristo, a perfeita varonilidade sendo forjada dentro de nós. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Se você tiver os mandamentos do Senhor no seu coração, meu irmão, se você amar acima de tudo essa palavra, Ele vai te amar e se manifestar a você. O mistério que tivera oculto dos séculos agora se revelou, pois guardamos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você está bem, você está levando um tesouro. Meu irmão, pode me chamar de maluco, pode dizer que eu sou fanático, pode olhar para mim e não dá nada para mim. Realmente eu sou um vaso de barro. Barro não tem valor se não for nas mãos do oleiro. Agora deixa eu dizer, eu guardo um tesouro, Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Eu quero chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Se a palavra do Senhor está dizendo, eu creio, eu acredito e ponto final. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, vamos viver evangelho? Versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus Cristo se deu como ovelha muda. Capítulo 53 do livro de Isaías. Ele subiu perante os seus tosqueadores, ele foi sem nada reclamar. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele carregou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Há um só Deus, há um só mediador. O apóstolo Paulo disse: olha, se pregarem para vocês, ainda que vocês tenham uma revelação de anjo, se pregarem para vocês um evangelho além desse que nós temos pregado, seja considerado maldição. Eu tomo a liberdade de dizer aqui, porque o pastor Rodinei sempre fala isso conosco.
o dia que eu, pastor Rodinei, algum de nós, se houver o dia que algum de nós chegar e pregar um evangelho que está além dessa palavra, seja o primeiro a sair pelaquela porta, meu irmão. Você não é batista da Lagoinha, você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você congrega assim nessa casa, porque você ama essa casa e as pessoas que estão aqui e os seus líderes aqui. Mas nós temos um compromisso com a palavra. Enquanto Lagoinha tiver um compromisso com a palavra, esteja aqui e sirva o Senhor aqui, meu irmão. Há um só mediador, Jesus Cristo. Ele se deu por nós. Ele se deu por nós quando nós ainda estávamos mortos nos delitos e culpas. Ele nos resgatou, Ele nos reconciliou com Deus. E não só isso, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, Ele dizia assim, ó, tem salvação para você, meu irmão. Tem salvação para você, vizinho. Tem salvação para você, parente. Tem salvação para você, amigo. Sabe o que significa salvação? É ir para o céu, mas também é cura. É o que a palavra do Senhor nos diz, açoso para todo mundo da sua volta. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. As pessoas hoje têm pregado coisas, infelizmente, nós temos visto tanta coisa esquisita por aí. Quando o evangelho é simples, consiste em que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, como disse as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, nos reconciliando com o Pai. Dele é o nome sobre todo nome. Nós não precisamos de mandinga gospel, nós não precisamos de simpatia gospel, nós não precisamos, nós temos o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, ecoa na eternidade e ninguém se compara a Ele. Por isso, meu irmão, eu creio sim que é desejo de Deus salvar a todo perdido. Eu creio sim que é desejo de Deus curar a todos. E não peço desculpas a ninguém por isso. É esse evangelho que pregamos e é isso que devemos viver. Ele se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para nós encerrarmos essa palavra, deixa eu falar um negócio. Sabe o que é o tempo oportuno? É uma medida de tempo. É uma partezinha no tempo que não tem outro nome senão agora. Testemunho que se deve prestar agora, voltando para sua casa, no ponto de ônibus, lá amanhã na sua escola, lá no seu trabalho, lá com o seu chefe, lá com o seu parente, lá com os amigos da rua. Nós devemos dar esse testemunho de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a salvação para a humanidade, a cura para a humanidade. Sim, mudança para Betim. Sim, mudança e salvação para a nossa nação, desde que nós como igreja nos levantemos para testemunhar, nos levantemos para viver o evangelho, nos levantemos para abençoar nossas autoridades e não falar mal deles. Testemunho que deve se prestar agora, hoje. Fique em pé no seu lugar.